A gente costuma brincar. Eu costumo brincar bastante com essa menininha aqui. Deixa eu colocar ela na sua mão. Opa. O que você sente nessa moeda? Caramba. Uma coisa de diferente? Ela é muito leve, muito leve. Sensação boa, sensação ruim? No... Sensação legal. Legal, né? Aham. É diferente. Por que eu gosto de brincar com essa moedinha aí? Você vê, a gente está no ano de 2022. 2022. Nossa, essa é bem Então, diferente. naquela época em que Cristo foi traído por 30 dinheiro, entende? Esse daí é o dracma, é a moedinha lá da época de Cristo. Então, a gente está falando de uma Nossa. moedinha de 2000 anos. Essa é a do Judas, então? Entre aspas. Entre aspas, mas É. seria assim, às vezes a gente vê umas moedonas grandona e a gente brinca com essa moedinha aí. Por que a gente brinca? Além da energia que ela produz, tudo mais, de uma época lá. Aonde que está a desvalorização dela? Por toda a valorização que teve, alguém em algum momento limpou essa moeda de uma maneira incorreta, entende? Mas de qualquer forma é o... Nossa, muito olha legal. que gostoso. Bem pequenininho. Sim, que legal. Não, é o que eu tô falando, essa criação que ele tá falando assim, em que época é que a moeda foi criada. É só para ilustrar o que você tá falando. Exato. Realmente. Essa tem quantos anos? Com certeza mais de 2000 anos. Que Caramba. doideira. Agora, em que época exatamente você tem lá? É a questão. Tem gente que é estudioso. Entrando um pouquinho, e se me permite aqui o amigo Lucas, é onde que dentro da nossa concepção do colecionismo, nos permite. A gente, além de colecionar cédulas e moedas, tem as outras variações. Como tem as variações das moedas, a gente tem o pessoalzinho lá que gosta de colecionar medalhas, que é uma... Olha, que legal. A gente traz alguma coisinha só para brincar mesmo. Então isso daqui são comendas, entende? Nossa, ele tá de um clero. tirando tudo do plástico, tá me dando uma dó. Não, mas o objetivo é esse daqui mesmo. Então aqui, ó. Isso aqui é uma época, uma coisa que eu acho interessante, como você tá falando desse período, 11 anos. Essa daí foi uma medalha cunhada, entende? Na época lá que doei ouro pro Brasil. Vintém poupado, vintém. Então já tava falando de a gente proteger o nosso dinheiro. Então o pessoal pega essas moedas aí. Essa daí é uma medalha comemorativa dos 50 anos da Mesbla. Era uma empresa lá, hoje em dia como uma CIA ou coisa parecida. Entende? O Papa em visita pra gente, os tipos de cunhagem. E são como se fossem variações de moedas. Como se Papa. É recente. É recente. Então, mas como tem as De quando ele veio variações agora, de mas tem uma moedas medalha aí, o disso, pessoal de também viagem, procura. E aí é uma comenda também, entende? Ela é de cunho, parece que tem alguma coisa a ver com o militarismo, tudo mais aí, mas é uma medalha religiosa. Entende? É uma comenda que se era dada. O que acontece? Também são criadas as cédulas, as moedas, as medalhas, entende? Existe também uma outra questão lá que são os jetons, entende? Ou fichas, e depois a gente pode mostrar Não, para já vocês vamos aí. mostrar aqui, eu tô curioso com essa pasta aqui, eu tô olhando ela. Tô olhando o podcast inteiro pra ela aqui. Você vai ter aqui, ó. Vem aqui, ó. Qual que você quer mostrar primeiro aí? Aqui é o que eu tô falando. Opa, Pegar as moedas? Vamos lá. aqui dentro do que a gente estava falando, ali eu vou falar alguma coisa, é só para mostrar essa questão da variação mesmo. Tiago, você vê que aqui são fichas e jetons. Moedinhas que foram distribuídas para a editora Abril para colecionismo. Tá vendo? Então a gente tem a famosa pataca do Tio Patinhas, a moedinha número 1 do Tio Patinhas. Olha só. É gostoso, né? A gente poder Esse aqui ver. é o quê? Da Disney? Da Disney. Olha lá, ó. só. É uma edição brasileira, pode ir. Essa daqui, olha lá. Ó. Estragando, fazendo a moeda perder valor já. Pegando na mão. Entende? Então, dentro do mundo da numismática, também tem essa variação de criação para valorizar outros tipos de coleção. Então você opera Uma pataca. uma pataca. Que barato. Você acaba trabalhando paralelamente com outros tipos de moedas. Aí Tem uma você de vê. Santos Dumont aqui, eu fiquei curioso. Tem, Posso tem ver? pode ver, Pode tirar pode tudo? tirar, pode tirar. Meu, eu vi a...
trato feito, os caras nunca deixam encostar. É isso aí, você tá encostando em tudo. Se ele liberou, Não, vamos lá. Mas o objetivo é esse daí. Olha que bonita essa. E o que eu falo assim, você está falando da cronologia da moeda, Lucas, é bem legal quando ele fala da cronologia da moeda, se quiser ir mexendo. O dinheiro brasileiro nos permite, o dinheiro de uma maneira geral, lembrar como que estava o aspecto geológico ou a geografia do país, que é a palavra mais correta. A geografia, você sabe como é que estava o país na condição financeira, de acordo com o número de zeros que tem numa cédula. Nós temos cédulas, se quiser, de 500 mil cruzeiros. Olha só que barato. Era numa única cédula. Então você vê a desvalorização. Exato. Então você sabe lá como é que estava o país. Os personagens que foram abordados na confecção dessas cédulas. Barão de Rio Branco é um dos personagens que é bastante homenageado nas nossas cédulas. Por quê? A indústria estava crescendo no Brasil. Então era uma realidade plena. Então você tem essa concepção. Já no plano real, a concepção quando a gente fala lá da fauna e da flora, onde são homenageados lá a garopa na nota de 100, o lobo-guará recentemente na de 200, o beija-flor na nota de 1. Eu vou até fazer uma... Não sei se é o momento, mas aqui até para a gente poder falar. Eu queria lá, vai deixar aqui, ó. Em 2019, também recente, o plano real, que é essa moeda, essa cédulazinha de um real, entende? Lançada em 94. Em 2019, o plano real fez 25 anos. E foi lançada essa moeda que tem o beija-flor, que é a mesma estampa da nota de R$1. Que barato. Entende? Muito E legal. às vezes passa despercebido essa questão da criação das moedas. E os porquês, né? Também, às vezes a gente não consegue entender, né? A gente olha as moedas e as notas e às vezes fica meio que num limbo assim que a gente não faz ideia, só Não, usa o dinheiro. Isso aí que você falou é incrível. Você pega, que nem você falou, a questão da fauna, da flora. Você pega o artista da época, né? Que confeccionou o popstar isso. da época, Santos Dumont aqui, né? Que chamava atenção na época. Você falou da questão política, tem questão religiosa, né? Você falou do santo, determinado santo que está na nota, já vai de acordo com a época. E aí, se você pega a pensar, o Bitcoin traz a mesma coisa, né? Não fisicamente, mas é uma moeda virtual no mundo, na era da tecnologia. Então, ele também traz uma virada de chave da época que a gente está vivendo, né? É muito maluco é muito isso, né? então, é muito... Por ser tecnológica, é porque a gente está na era da informação. Faz total sentido. Aqui, ó. Então, é o que eu falo. Tem bastante coisinhas que a gente pode... Obrigado, hein, Dupré. Nossa, Imagina, gente incrível. é só Obrigado uma recordaçãozinha aí. Esse aqui é o Real da Sorte. É. Nossa, essa moeda aqui é muito legal. Ela é 25 muito anos. bonitinha. É que eu não quero deixar o nosso amigo aqui perder a conclusão da resposta dele. Já mudou de assunto. Eu só interferi. Ali... Depois eu vou puxar mais. Eu retorno depois. Que ainda tem até a questão de uma... Mas eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto contigo. Vamos concluir de ver aqui. Mas tem até uma teoria da conspiração da questão do Bitcoin com os russos. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa sobre isso. Tem. Falou que até... a origem do Bitcoin, falam, não dá para se precisar quem foi que fez, né? Quem foi que criou exatamente. Tem um nome, né, que eles colocam, mas acho que é um pseudônimo, né? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, exato, sempre esqueço. Mas também estão falando que às vezes não necessariamente foi ele e tal, que também ninguém sabe, mas tem uma questão falando também que pode ser os russos que tenham feito, que tem a ver com a guerra. Não sei se você já ouviu essa teoria da conspiração aí. Sim, eu não ouvi. Mas pensando pelo que o Bitcoin já passou, não faria sentido. Tá? Sim, pode ter alguma teoria que os caras conectem. Isso aí, tem, né? No YouTube, eu ouvi gente falando sobre isso, mas eu não fui atrás para entender. Mas se você pensar pela história do que ele já viveu que era para desvalorizar o dólar, etc. Era uma estratégia. Faria sentido, mas faria sentido financeiro. Macroeconômico não ajuda em nada a Rússia. Entendeu? Se você pensar hoje, né? Não sei se
tem algum desdobramento que faria sentido essa teoria da conspiração. Estão ajudando para financiar, tipo, todo esse dinheiro ganha até hoje com o Bitcoin, ajudando para financiar a guerra. Mas é teoria da conspiração, galera. Não tô falando fake news aqui, não tem prova nenhuma, mas eu vi algumas coisas falando sobre isso. Essa questão da NOM aí, que todo mundo fala aí da nova ordem mundial, isso daí é o que a gente fala. Quando a gente vê todas essas questões que vocês estão colocando aí realmente acontecendo, parece que tem alguma coisa aí dessa questão, dessa teoria, dessa conspiração, porque é impossível tantas coisas, tantos acontecimentos voltados para o mesmo ponto, né? Uhum. A valorização dos mais ricos continuarem sendo mais ricos e os mais pobres continuarem sendo mais pobres. Qual é o objetivo disso daí? Você está falando de um mundo que muita gente não conhece. O que é bitcoins? O que é uma moeda virtual? Sim, hoje em dia ainda tem muita gente que não sabe. O que é isso daí? Como levar para o pessoal lá? É muito mais fácil você não deixar eles ter nenhum tipo de informação. Você aí, representante aí da nossa questão do jornalismo de uma maneira toda lá, caramba, você ser censurado, porque a gente tá falando aqui, puxa vida, daqui a pouco, peraí, meu, chegaram lá no programa do Thiago lá, e os caras lá falaram de nova ordem mundial. Aqui, caramba, que maluquice é essa? Não pode, entende? Cercear o direito de alguém falar alguma coisa, e parece que é o objetivo. Não deixa você falar de Bitcoin, não deixa eu falar das minhas cédulazinhas e moedinhas. Isso é verdade, né? O Bitcoin, acho que no YouTube mesmo, se você coloca no título do vídeo, ele já desmonetiza automaticamente. Queria até entender melhor o motivo disso, você deve saber melhor que ninguém, né, Lucas, que sofre com isso no dia a dia. O YouTube, ele segue as regras do país que ele tá, né? Então, assim, ele tem que seguir as legislações exatamente do mesmo jeito que hoje, por exemplo, o Telegram teve problema agora, ou tem na China, o WhatsApp tem na China e tudo mais. Eles seguem a regra que está no país, né? E aí, hoje, como a Anbima ainda não regulamentou 100% as criptomoedas aqui no Brasil, o que está dentro da guarda-chuva deles, eles não multam, ou eles não liberam, eles liberam, né? Agora, quem está fora, aí você tem várias restrições que aí depende da empresa se ela vai seguir isso ou não, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não é 100% desmonetizado, tá? Você pode até falar sobre, desde que você não esteja fazendo recomendação. Acho que né? é o título mesmo. Aí, se for o título, ele já reprova a monetização. Se for no título. Sim. Até porque, eu sei por causa do último podcast que a gente fez com você. Se você coloca criptomoeda, beleza. O problema é Bitcoin específico. Isso. Mas, querendo ou não, ainda meio que vai barrando ali, né, pra não poder comentar tanto sobre o assunto, né? É um pouco do que você disse. A gente não tá podendo falar de nada daqui a pouco. Mas beleza, mas continua mostrando aí. Quando você falou ali, eu trouxe para vocês verem aqui, é bem legal. Por que eu trouxe essas duas cédulas lá? Vocês estavam falando da cédula de plástico. Essa aqui é clássica. Então a gente fala assim. Nossa, então peguei tanto na mão essa e agora é tão raro, né? A gente fala assim, aparentemente... De R$1 também, né? Duas cédulas iguais, tudo bem? Qual que é a diferença? Olha lá, a gente precisando dos universitários aqui novamente. Deixa ele apontar. Olha lá. Aqui tranquilo. Você vê que a cédula de baixo, que foi a primeira emissão das cédulas, ela está escrito Pedro A. Cabral. E a outra, já corrigindo, como é que pode você abreviar o nome de um personagem como Pedro Álvares Cabral, entende? E o cara me coloca a abreviação. Então foi corrigido o problema e fizeram a segunda emissão. Essa deve ser raríssima, então. Tem o A. É o que a gente fala. Tem as coisas assim, ó. Pode pegar, pode movimentar. Qual que é o valor dessa aqui, só pra gente ter uma noção? Hoje em dia aí ela varia alguma coisa lá entre 100 e 120 reais, depende muito do estado de conservação e das séries. Se for primeira série, última série aí, até 300, 400 reais, dependendo a negociação que você está fazendo. Então é bem gostoso lá, por causa... É polímero, que é o nome dela, né? A gente fala cédula de plástico. Ela teve uma rejeição, ninguém gostava dela na época. Você pegava a cédula de plástico lá, o pessoal trocava, é que nem dinheiro velho, né? Ninguém quer ficar com dinheiro velho. Passa tudo lá e vai guardando dinheiro novo. Então essa daí também tinha um certo preconceito com essa cédula. Que gerou... né? Que não rasgava, era até melhor, né? Até melhor. O tempo de fabricação dela. Nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem lá, do mesmo jeito que teve essa rejeição das cédulas,
O americano ele tem uma certa rejeição com a cédula de $2. A cédula de $2 americana ela foi lançada em 1976 em comemoração ao bicentenário da independência dos Estados Unidos. Só que no dia 13 de abril. E foram colocados uns selinhos, entende? No valor de 13 centavos, que não maculava a cédula. Ela continua valendo apesar dos selos colados. Como numismata, quando a gente vê um negócio desse aí, você fala, caramba, colar um selo numa cédula, caramba, estragou a cédula. Mas o valor histórico da coisa é que faz a diferença. E eles têm uma rejeição muito grande também com a cédula de $2. Eles não gostam da cédula de $2. Caramba. Interessante, né? Ô, Thiago, tem umas 2 perguntas do pessoal que está assistindo a gente aqui. O pessoal perguntou o que o Dupré acha sobre o lançamento da nota de 200, o que ele acha que impactou aí pro Brasil, e quanto tempo que parou de circular essa nota de 10? Porque da nossa época, que nem você falou, você pegou bastante, né? Sim, não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, não. Esse é Luiz aí, nosso apoio aí, o produtor. O pessoal tá assistindo a gente aqui, ó, de fora aqui do estúdio, aqui perguntando. Legal. Nada, cara, legal a gente aqui já. Então vamos lá, até numa questão de incentivar quem uma hora quiser colecionar, tem informações que são muito bacanas. E dentro do catálogo de cédulas, a gente tem as informações sobre a cédula de 10 de plástico. Então olha que interessante. De acordo com a série que eu estava falando, tá vendo? Uhum. Ela pode chegar lá, ó, até a R$1.500. Que é uma questão do asterisco que depois eu vou falar para vocês. Nossa. Então, ela foi fabricada lá até o ano de 2001. Então a gente está falando aí de 21 anos atrás. Então faz 21 anos, porque ela só foi fabricada no período em comemoração aos 500 anos do descobrimento, que foi no ano de 2000. 500 anos no Brasil, por isso da comemoração da cédula de plástico. Alusiva lá, Pedro Álvares Cabral, e a gente vê aqui toda a sistemática do que aconteceu na época do descobrimento. Os selos de época, como que eram portados, é aquilo que a gente cai na história lá. Já parte uma coisa bem particular do estudo das cédulas e moedas. Então, respondendo a pergunta lá... E a da cédula de 200? A cédula de 200, qual que foi o motivo da criação da cédula de 200? Obrigado. Nós, como colecionadores, a gente tem, junto ao Banco Central, a possibilidade de votar aos personagens. Já se discutia de fazer uma nova abordagem a um outro tema que não fosse a fauna brasileira. Por quê? Porque já vinha na sequência das cédulas. Então isso daí já tinha sido votado lá atrás, o porquê do lobo-guará. Simplesmente dando continuidade a séries de homenagens à fauna brasileira. E por que foi criado? Dentro do que o Lucas está falando aqui, com a retirada do dinheiro do mercado, com a desvalorização, com a falta de confiabilidade dentro do dinheiro, o Brasil se viu obrigado a criar uma cédula com poder maior por causa do armazenamento. Não só o armazenamento, a logística de transportar essas cédulas. Você transportar R$1 milhão em nota de 10 e de 50 é uma coisa. Você transportar R$1 milhão em notas de 200 fica mais fácil. Dependendo a logística da coisa. A logística é mais fácil. Então, por causa disso daí, as pessoas começaram a guardar mais dinheiro em casa, tiraram esses dinheiros do banco por causa da falta de confiança na nossa economia. Então, eles começaram a levar para casa. E como é que vai burlar isso daí? Com notas de maiores valores para você poder ter mais dinheiro guardado. O poder de compra, né? Legal. Assim, antes, 1 milhão comprava muitas coisas em 10 anos atrás e hoje o mesmo 1 milhão. Vamos fazer um exemplo mais prático e real pra gente. É os R$10, né? Isso. R$10 antes se comprava um monte de coisa e tal, hoje você não compra nada. O pão, o preço do pão, antes você ia com uma moedinha de R$1 lá e voltava com 5 pão. E aí é por isso 5 pãozinhos lá na padaria. Saiu de circulação. E o 2 talvez logo saia também, entendeu? Você não consegue comprar mais nada dentro do mercado que vale R$1, entendeu? E aí você precisa de notas que tenham um valor mais alto. Isso aconteceu, né, até puxando o gancho dele de história, até Brasil aqui, aconteceu muito no nosso período histórico aqui.
A gente teve vários problemas com isso, onde a moeda começou a... Você precisava ter tantas notas maiores que não fazia sentido você manter aquela numeração de nota. Aí você ia lá e trocava por uma outra nota, por um outro nome, para poder trazer. A gente teve alguma regulação um pouco melhor quando entrou o real mesmo. Que aí agora a gente teve... Olha a diferença, né? A gente teve uma variação ali, sei lá, em 50, 60 anos, trocou-se 6, 8 moedas. Aí agora esses últimos nossos 20, 30 anos a gente nem trocou. São 28 anos da família real presente. Então, mas Dupré, aí é só função, exemplifica pra gente aí. Onde que a gente fala que a gente tem aqui as moedas que a gente antes era de 5 mil, que você falou de cruzeiro, de réis. O que é interessante aqui, o Lucas pode acompanhar. Então essas moedas aqui eram fabricadas nos Estados Unidos. Essas coloridinhas, obrigado, entende? Essas coloridinhas aqui eram fabricadas na Inglaterra. Tá vendo? Pode ir. E cruzeiro também. Cruzeiro também. E é a mesma moeda? Você vê que a estampa é a mesma fabricada nos Estados Unidos, a de 100. A estampa é a mesma, tá vendo? Só muda a cor. Entende? Aí essa é mais rara ou aquela é mais rara? Então, na realidade, tem algumas cédulas que são mais raras. Aqui, por ser fabricada nos Estados Unidos, a quantidade de cédulas que foram fabricadas foram maior. Aqui no Brasil, a gente cita essa daqui de 200, por exemplo. Você vê que a de 200 azul aqui, ela é azul na frente e verde atrás. Ela é verde atrás. A inglesinha, ela é verde na frente. Elas até parecem um pouco com o dólar, né? Lembra o dólar atual. Tem muita gente que fala do dólar. Verde na frente, azul atrás de novo, por favor. Quer que tira uma para facilitar? Pode ser. Essa daqui é azul na frente e verde atrás. Oportunidade única, né? O pessoal hoje em dia que mal usa dinheiro na carteira, né? Que é tudo no cartão e tal, vê isso daqui é... Essa daqui é verde na frente e verde atrás. Recorrendo ao nosso amiguinho aqui, é onde que a gente fala. No caso de uma cédula assinada, essa inglesinha, que ela é uma cédula bem procurada, você vê a valores que ela pode chegar. Entende? Uma cédula dessa daqui de 200. Os valores lá, num péssimo estado de conservação, a gente tá falando aqui em 850, ela melhorzinha 2.600 até 9.000 reais. Nossa, e às vezes você tem uma cédulazinha dessa daí parada em casa, entende? Uma caixa de sapato lá no fundo do armário. Você tá entendendo? E aí vem aquela questão da evolução. Pode deixar aqui. Eu tenho o prazer de ter uma avó viva que tem 99 anos. Caramba, sim. Talvez ela tenha muitas dessas. Então, salta a bolsa da velha. Aí é onde que a gente brinca com a coisa e é mais fácil lá, às vezes que nem ele sabe o que a gente está falando. A imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim. Então essas cédulazinhas, essas cédulazinhas, elas circularam lá até 1958, essas azulzinhas aqui, e as nossas últimas cédulas aqui, em que a gente já está sofrendo um período de desvalorização, que uma cédula de 10 mil passou a valer 10 cruzeiros. Nossa, tem entende? Deu carimbo Carimbo. de 10 cruzeiros. Então você vê, ela valoriza. Essa daqui ela já circulou até 1967. Eu tive a oportunidade de utilizá-la. E aí é a parte mais gostosa que a gente fala. A partir de 1967, esse dinheiro era fabricado fora. A partir dessa cédula de um cruzeiro, o dinheiro passou a ser fabricado aqui no Brasil. Entende? Ah, que legal. Então Mudou bastante, né? Aí é aquela parte que você falou que você vendo a cédula, você já interpreta várias questões, né? Culturais, artísticas, econômicas. E aí essa diferença entre uma e outra, o que você justificaria aqui? É o que eu falo. Primeira questão que a gente fala lá, a gente já está falando lá de assuntos
tudo, mas que lá eles conheciam alguma coisa sobre a Casa de Cultura, o Museu Nacional, tudo mais lá. E aqui você já começa a trazer a personalidade brasileira para as cédulas, entende? Aquela coisa mais tranquila, mais despojada, levando com uma seriedade diferente, mas ainda não se preocupando com a qualidade do papel. O papel era um papel muito ruim, um papel muito fácil de ser falsificado. Mesmo com a implantação da marca d'água no papel, ela já não tinha aquela importância, que era fácil de você fabricar um papel com marca d'água. E aí são filigramas que depois a gente... O nosso dinheiro hoje em dia brasileiro é um dos dinheiros mais seguros que tem em questão de falsificação. Caramba! É, porque os filigramas que tem nas cédulas, poderia até ter trazido... Os filigramas que tem no papel moeda brasileiro lá é de uma qualidade fantástica. Que legal! Duprê, esse ponto... Eu acho que eu não tenho nota em casa. Hoje em dia é todo mundo... Eu tô sem minha carteira. Eu tenho uma de 100 ainda. Pô, aí sim, hein? Eu sei que vai pagar o almoço depois daqui. Mostrar aqui. Então, hoje em dia, o que se classifica bastante na questão da cédula de 100 lá, a marca personificada, ou holograma, como eles chamam, tudo mais, faz toda a diferença. Uma curiosidade que a gente fala na cédula de 100 que é difícil os caras fazer, é quando você dobra aqui, você tá vendo esses desenhos que tem na ponta aqui? Uhum. Quando você dobra a cédula, eles têm que bater perfeitamente a concepção deles. Olha, deixa eu mostrar pra câmera. Nossa, que legal. É uma das formas de descobrir se é falsificado ou não. Identificar. Nossa, olha que legal. Eu só vou fazer um comentário. Dentre as cédulas brasileiras, a que eu mais gosto é essa cédula aqui de 500. Entende? Por que eu falo da cédula de 500? Ela, em um momento lá, quando a gente fala da concepção de você ver o país como estava, a preocupação aí com a miscigenação, entende? Olha só, isso aqui é são as raças brasileiras lá, década de 70. Olha, já tem uma pegada aqui de apoio à diversidade, né? Exatamente. Uma pauta que é tão forte hoje, já tinha numa cédula... E do lado de trás, os tratados em que o Brasil passou, entende? Até chegar à condição que estava. Da época de colônia, tudo mais assim. É incrível mesmo. Legal. É muito legal. É por isso que eu falo. Você falou, conta uma história. Conta uma história. Barato. Existe um numismata, amigo da gente lá, que ele fala. E eu copio esse jargão dele. Você analisar e estudar uma cédula é a mesma coisa que você está lendo um livro. Você acabou de assistir mais um corte do Athena Podcast. E diferente dos outros canais aí tradicionais que falam sobre aleatoriedades, sobre banalidades, a gente está aqui para falar sobre negócios, sobre carreira, empreendedorismo, para te ajudar a crescer profissionalmente. Então, se você gosta de conteúdos como esse, dá um like aí, apoia a gente, se inscreve no canal e confira os outros vídeos que vai ter muita coisa boa para você.